Desde as últimas semanas do mês de fevereiro de 2022, quando eclodiu o conflito entre a Rússia e a Ucrânia, uma série de termos antes esquecidos passaram novamente a fazer parte dos noticiários da imprensa e das análises dos especialistas. Refiro-me a expressões como Guerra Fria, imperialismo, polarização, OTAN, KGB, guerra nuclear, Terceira Guerra Mundial, geopolítica, dentre outras. Estes termos foram muito comuns durante os anos de 1940, depois da Segunda Guerra Mundial, até os anos de 1970. Este foi um período de intensa disputa geopolítica, ou seja, uma disputa política mundial, onde os países do mundo se dividiam em duas partes. Um grupo estava sob a órbita de influência do poder dos Estados Unidos e o outro sob a órbita da União Soviética. O que estava claro nessas disputas e conflitos, muitos deles bélicos, era a busca pela dominação capitalista liderada pelos Estados Unidos ou, por outro lado, pela hegemonia do sistema socialista comunista liderado pela União Soviética. Hoje, já não existe a disputa entre sistemas econômicos. O fim da União Soviética, nos anos de 1990, selou a hegemonia do sistema econômico capitalista no mundo. É claro, não sem resistência, mas daquele período histórico e das potências que o disputaram, continuam de pé os Estados Unidos e a Rússia. A Rússia, que é a herdeira da história e do arsenal bélico da ex-União Soviética. Assim, é sobre a Guerra Fria, portanto, a disputa política e econômica e a busca por influência entre os países do mundo, entre a antiga União Soviética e os Estados Unidos, e o impacto dessas disputas sobre os países latino-americanos e o Brasil, que falaremos nessa jornada didática de hoje, tendo por fontes de informações os sites Memórias da Ditadura, CPDOC da Fundação Getúlio Vargas e reportagens especiais do portal de notícias G1. Mas antes de entrarmos no tema de fato, peço a você que se inscreva no canal. Dê um clique nesse ícone vermelho que aparece aqui embaixo, ative o sininho e também compartilhe esse vídeo com seus contatos no Facebook, no Zap, enfim, nas suas redes sociais. Agora que você está inscrito no canal, vamos aos finalmente. A Guerra Fria é uma expressão cunhada para designar a competição entre os Estados Unidos e seus aliados ocidentais, países capitalistas desenvolvidos e em desenvolvimento, e a União Soviética, líder de uma aliança formada majoritariamente por países da Europa Oriental, pertencente ao que se conheceu como Bloco Comunista. A Guerra Fria teve suas origens nas divergências entre Estados Unidos e União Soviética, ainda durante a Segunda Guerra Mundial, e se instalou definitivamente a partir de 1947, quando as diferenças entre os dois países, que emergiram da guerra não apenas como os grandes vencedores, mas também como as duas superpotências mundiais, adquiriram o caráter de um conflito permanente. Tratava-se de um conflito de natureza principalmente estratégica e militar, mas que se revestia também de aspectos econômicos e políticos ideológicos, opondo, de um lado, um bloco capitalista, cujo modelo de organização política tendia a ser a democracia, e de outro, um bloco socialista, cuja organização política social reproduzia, ou em maior ou menor medida, o socialismo autoritário vigente na União Soviética, sobretudo na época do stalinismo. O palco de instalação da Guerra Fria foi a Europa, e particularmente a derrotada Alemanha, do pós-guerra, dividida em áreas de influência ocidental, entre Estados Unidos, Grã-Bretanha e França, e na parte oriental, a União Soviética. Uma divisão que, tendo em vista a competição entre as superpotências, acabou por se cristalizar. Posteriormente, essa competição se deslocou para a Ásia, primeiro com a Guerra da Coreia, em 1950-53, e por fim com o início dos conflitos no Vietnã, na década de 1960. Com o fim da Segunda Guerra Mundial, que durou de 1939 a 1945, tendo como palco principal, como dissemos, o continente europeu, emergiram duas grandes potências militares e econômicas, Estados Unidos e União Soviética, que aproveitaram o vácuo deixado pelos países europeus, que foram devastados pelo conflito naquele continente. De um lado, o país da América do Norte representava os valores do capitalismo e do livre mercado. De outro, a nação comunista buscava consolidar o modelo socialista, com forte tutela do Estado sobre a sociedade. Ambos procuravam aumentar seu poder militar e estabelecer zonas de influência na Europa, Ásia, África e América Latina. Estados Unidos e União Soviética lutaram lado a lado contra o nazismo,
Mas a aliança entre esses dois países não durou muito tempo. Terminada a guerra, derrotados os países nazistas e fascistas, os embates entre capitalistas e comunistas começaram a surgir. Tinha início, assim, o período que ficou conhecido como Guerra Fria. O nome Guerra Fria é porque, na prática, nunca houve um conflito direto entre essas duas superpotências. Mas, em muitos lugares do mundo, a guerra entre capitalismo e comunismo foi bem quente. A partir de 1947, os Estados Unidos adotaram o que chamaram de a doutrina Truman, que recebeu o nome do então presidente estadunidense Harry Truman. Segundo ela, era importante frear a expansão comunista, sobretudo na Europa. Partindo dessa ideia, os Estados Unidos resolveram financiar os países europeus ocidentais a se reconstruir, através do Plano Marshall, que injetou bilhões de dólares para a reconstrução da Europa. O mundo, que mal começava a se recuperar dos horrores da Segunda Guerra, entrava numa nova fase de tensão. É importante termos em mente que a Guerra Fria foi, ao mesmo tempo, um conflito ideológico, econômico, científico, cultural e militar. Mesmo sem embate direto entre as duas superpotências, muitas das guerras civis por independência, sobretudo na Ásia e na África, acabaram se tornando verdadeiras batalhas da Guerra Fria. Cada bloco tentava aumentar, ou pelo menos consolidar suas áreas de influência. Buscava ter mais armas, mais prestígio entre artistas e intelectuais, mais poder econômico. Para os comunistas, o capitalismo era sinônimo de exploração do homem pelo homem e de miséria. Para os capitalistas, o comunismo era sinônimo de opressão do indivíduo pelo Estado. No Ocidente, o anticomunismo se tornou bastante agressivo. Todas as formas de luta contra os comunistas eram consideradas válidas, pois eles eram encarados como uma ameaça à propriedade, à família e à religião cristã. Os setores mais conservadores consideravam que não apenas os comunistas colocavam em risco a ordem social e a moral vigente, mas também todos os grupos e indivíduos simpáticos ao socialismo e à luta por justiça social, a qual representa os ideais socialistas. Nas décadas de 1940 e 1950, o modelo soviético era considerado uma saída legítima por muitos que acreditavam no socialismo como uma via de superação do subdesenvolvimento, da dependência econômica em relação às potências capitalistas e da miséria social. A União Soviética, assim, parecia ser uma potência econômica, científica e militar insuperável e indestrutível. Apesar da falta de liberdade de expressão e de organização dos seus cidadãos, denunciada por muitos de seus críticos. Estas disputas por áreas de influência afetou também a América Latina, que os Estados Unidos sempre a teve como extensão de seu território. Na verdade, sempre viu e tratou os países latino-americanos como o quintal da Casa Grande, a Casa Branca, sede do governo estadunidense. Porém, a América Latina, com a história de luta e de resistência desde o período colonial, sempre foi marcada por conflitos políticos e sociais entre setores conservadores e progressistas. Para que tenhamos uma ideia, havia partidos comunistas espalhados pelo continente desde os anos de 1920. Eles procuravam se aliar a outros setores nacionalistas e reformistas na luta por independência econômica e contra a pobreza que assolava o continente. Os Estados Unidos, por sua vez, se tornaram a potência mais influente na região. Mas até o começo dos anos de 1960, nunca tinha sido confrontado seriamente por nenhum governo latino-americano. Apesar disso, o discurso anticomunista e a segurança regional se tornaram mais importantes que a própria democracia. E não apenas os comunistas eram reprimidos, mas todos os grupos e movimentos mais à esquerda. Os Estados Unidos apoiaram golpes de Estado contra governos eleitos pelo voto e também pressionaram os governos amigos a reprimir movimentos sociais e sindicatos e a declararem ilegais os partidos comunistas. No Brasil, por exemplo, o Partido Comunista foi proibido em maio de 1947. Até o final dos anos 1950, a América Latina não era fonte de grandes preocupações para os Estados Unidos, já que os conflitos com os comunistas na Europa e na Ásia eram mais graves. Naquela década, muitos países latino-americanos, como Argentina, Brasil e México, iniciavam a luta pela industrialização e pela nacionalização da economia. Esse projeto, conhecido como nacional-desenvolvimentismo, entrava em conflito com os setores conservadores, ligado à economia exportadoras e aos setores que importavam bens industrializados dos Estados Unidos e da Europa. No Brasil,
Desde o começo dos anos de 1950, com a volta de Getúlio Vargas ao poder pelo voto popular, a luta pela nacionalização da economia e pela industrialização foi o centro de uma grande disputa política e ideológica. O Partido Comunista Brasileiro, o PCB, a partir da segunda metade dos anos de 1950, se tornou aliado do nacional-desenvolvimentismo, como forma de superar a influência estadunidense na região. Neste sentido, procurou fazer alianças com os setores nacionalistas. Mas a Guerra Fria, que já dividia o mundo desde o final dos anos 1940, ainda não havia chegado para valer na América Latina. Isso começou a mudar com o sucesso da Revolução Cubana em 1959, que deixou o governo dos Estados Unidos literalmente de cabelo em pé. A ousadia da pequena ilha caribenha de desafiar os interesses estadunidenses e se aliar aos soviéticos a partir de 1961, como parte da sua virada para o socialismo, mudou o panorama geopolítico do continente latino-americano. Em março de 1953, a eclosão de uma das maiores greves operárias da história do Brasil, com o papel de destaque do Partido Comunista, deu início a um processo de guinada à esquerda do governo Vargas. Apoiado no voto operário, ele temeu perder o controle dessa classe, vitimada sobretudo pela alta inflação que corroía os salários. A partir de junho, o presidente levou a cabo uma reforma ministerial que abria caminho para uma política nacionalista mais clara. Para se reaproximar da classe trabalhadora, nomeou João Goulart, um jovem político do Partido Trabalhista Brasileiro, para o Ministério do Trabalho. Em fevereiro de 1954, João Goulart propôs o reajuste de 100% do salário mínimo. Os setores conservadores, porém, avaliaram essa medida como demagógica e irresponsável. Alegavam que ela causaria inflação e que se rendia à agitação operária, considerada subversiva. A pressão de setores militares e civis resultou, entre outras coisas, na destituição de Jango e no suicídio de Vargas, diante da iminência de um golpe militar já naquele ano. Apesar da comoção popular pela morte de Vargas, os setores conservadores pareciam ter vencido. Mas os setores nacionalistas e desenvolvimentistas, com o apoio do Partido Comunista Brasileiro, voltaram ao poder com Juscelino Kubitschek. O governo de JK, do Partido Social Democrático, ficou conhecido pela construção de Brasília e por seu plano de metas, que previa um acelerado crescimento econômico a partir da expansão do setor industrial. No plano internacional, a partir de 1956, a União Soviética passou a difundir a tese da coexistência pacífica com o bloco ocidental capitalista, o que facilitou a política de aliança dos vários partidos comunistas, sob sua influência. Desta forma, no Brasil, o PCB passou a apoiar a política nacional desenvolvimentista, até como forma de combater o atraso e a influência estrangeira na economia e na cultura. Apesar de moderado e conciliador, o governo JK continuou sofrendo oposição dos setores conservadores, reunido em torno da União Democrática Nacional, a UDN, que tentava desestabilizar o governo. Durante o governo JK, o Brasil se tornou um país industrializado, embora continuasse profundamente desigual e com grandes regiões ainda subdesenvolvidas, como o caso do Nordeste ou do Norte. Mas o que desgastou mesmo o governo, junto ao eleitorado, foi a inflação no final de seu mandato. Aproveitando-se dessa crise inflacionária, os conservadores apoiaram Jânio Quadros, que saiu vitorioso das eleições de 1960, apoiado pela UDN. Mas como naquela época o voto para vice-presidente era independente, também foi eleito João Goulart, do PTB, que apoiava o governo JK. Com isso, o Brasil entrou num momento político bastante peculiar, com um presidente de direita e um vice mais à esquerda. Estava aberta a porta para a crise. Estavam dadas as condições para o golpe de Estado afiançado pelos Estados Unidos, que perdurou de 1964 a 1985 no Brasil. Diante desta rápida exposição sobre a Guerra Fria, indagamos, na atualidade, com o conflito na Ucrânia, o mundo poderá novamente viver um clima de Guerra Fria? Ainda que não se possa fazer afirmações definitivas quanto a isto, a resposta mais assertiva é não. Vejamos as razões ou o que percebemos no cenário político internacional de momento que parece nos indicar não haver a possibilidade de uma nova Guerra Fria, ao menos nos moldes do que ocorreu logo após a Segunda Guerra Mundial. No entanto, parece-nos inegável que esteja ocorrendo uma reorganização da dinâmica geopolítica mundial. Como vimos, a Guerra Fria teve como elemento definidor
a disputa por sistemas políticos e econômicos distintos. Por um lado, os Estados Unidos, o sistema capitalista, por outro lado, a União Soviética e o sistema político-econômico comunista. Estes elementos não estão no horizonte atualmente. Esta disputa, na verdade, já não existe mais desde o fim da União Soviética. Com o fim da União Soviética, o capitalismo se tornou hegemônico e o comunismo não conseguiu se rearticular em torno de um projeto de unificação da classe trabalhadora do mundo. Logo, a disputa atual entre Estados Unidos e seus aliados da OTAN, em oposição à Rússia, é uma disputa dentro da própria dinâmica do capitalismo, portanto, em sua essência, muito diferente das disputas do período da Guerra Fria. Mas a situação atual não é simples e indica no sentido da constituição de uma nova ordem geopolítica global, na qual a Rússia não está só. Refiro-me à parceria com a China, que desponta como segunda maior economia do mundo, a qual, segundo analistas, deverá, nos próximos anos, tornar-se a primeira economia mundial, desbancando assim os Estados Unidos de tal posição. A conformação de uma nova ordem da geopolítica global passa pelo que os estudiosos têm chamado de a nova Rota da Seda, protagonizada pela China em parceria com a Rússia, no contexto de acordos comerciais e do enfrentamento político aos Estados Unidos e seus aliados. Portanto, a partir da expansão do comércio chinês em parceria com a Rússia e outros países asiáticos, é o que tem movimentado as disputas geopolíticas na atualidade, da qual o conflito na Ucrânia é apenas o cartão de visita da nova ordem geopolítica que se anuncia. Mas sobre essa nova ordem geopolítica, ou sobre a Rota da Seda, nós conversaremos em uma outra jornada nossa.